Olá, eu sou o professor Paulo Ricardo. Esse vídeo é uma videoaula como pré-requisito para a conclusão do curso de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O título da aula é Princípios do Treinamento e hoje vamos abordar o assunto dentro dos princípios do treinamento, o tópico 1, que é a individualidade biológica. A individualidade biológica compreende as características peculiares ao indivíduo como um único ser, ou seja, cada indivíduo tem características individuais que o distinguem de outro ser, mesmo que um gêmeo univitelino. Cada um é indivíduo único e precisa ser respeitada essa individualidade quando for prescrito um treinamento. Cada indivíduo possui um grau de evolução, um nível de adaptação ao treinamento e um ritmo a ser respeitado. Por isso, deve ser feita uma anamnese prévia, sabendo-se algumas características peculiares, como tipo de trabalho, estilo de vida, condição física prévia, se já treinou, se não treinou, algumas particularidades do indivíduo para se ter uma noção de como montar um programa de treinamento. Dentre esses fatores da individualidade biológica, nós temos dois preponderantes, que é os fatores genéticos e os ambientais. Então são o genótipo e o fenótipo. Sendo o genótipo os fatores oriundos da herança genética que o indivíduo tem, ou seja, a carga genética que ele recebe dos pais, amplitude de envergadura, altura máxima atingível, que ele vai conseguir atingir, tipagem de fibras musculares, metabolismo predominante, as fibras, né, vermelha ou branca, e a parte bioquímica do indivíduo mais otimizada com isso. Dentre os fatores fenótipos, nós temos os fatores que influenciam a atividade desde que ele nasceu até o dia atual, né? Os fatores externos que influenciaram ele a ser o que é hoje, ou seja, o desenvolvimento do genótipo, como fatores sociais, fatores ambientais, fatores econômicos, fatores climáticos. Então, onde o indivíduo vive, que sociedade ele está inserido, o tipo de cultura que ele tem, a atividade que ele faz, o tipo de trabalho que ele tem, tudo isso, o tipo de alimentação, tudo isso vai influenciar para ele ser ou ele apresentar as características fenótipas que ele apresenta. Vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Dois indivíduos, por mais parecidos que eles sejam, eles nunca serão iguais. Mesmo gêmeos univitelinos, deixados numa bolha, sobre as mesmas condições de alimentação, de repouso, de estímulo, que é o treinamento, todas as condições iguais. Mesmo assim, terão respostas muito semelhantes, mas não iguais. Porque cada indivíduo é único. Cada indivíduo responde de uma maneira, certo? Então, hoje em dia é muito comum o indivíduo ir na internet, alguns sites que oferecem vídeos e tal, e copiar um treinamento do indivíduo famoso, um indivíduo bem-sucedido, um indivíduo que tem um alto nível de treinamento e querer reproduzir
aquele mesmo treinamento. A chance disso dar certo é muito pequena. Por quê? Porque cada indivíduo responde de uma maneira ao mesmo determinado estímulo. Então, esse mesmo treinamento não vai servir nem para ele, nem para um outro de alto nível que também já está num nível intermediário. Não vai servir. Cada treino deve ser feito para um indivíduo e o profissional acompanhar e fazer as modificações provenientes de cada evolução passo a passo. Ou seja, a individualidade biológica prega que cada indivíduo é único. Sendo assim, cada treino deve ser feito para um indivíduo único, levando-se em consideração todas as características físicas, genótipas e fenótipas e do ambiente, do estilo de vida, socioeconômicos, psicossociais, tudo isso deve ser levado em conta. Nós temos que lembrar que, por exemplo, indivíduos de determinadas religiões têm períodos do ano que fazem um jejum durante vários dias. Isso, na hora da prescrição do treinamento, tem que ser levado em conta. Outros indivíduos moram em climas mais frios, têm um tipo de alimentação que demanda mais energia, que é uma alimentação mais calórica. Então, o treinamento tem que visar todas essas nuances. O indivíduo, por exemplo, trabalha numa certa posição, então aquele grupo muscular mais exigido ou aquelas posturas que ele fica muitas horas no dia devem ser levadas em conta para se ter um equilíbrio muscular, para se evitar lesões, para se ter uma evolução global do aluno com todas as particularidades, as peculiaridades, as nuances que o envolvem. Esse princípio da individualidade biológica, ele justifica a avaliação física prévia que deve ser feita no indivíduo antes de se começar um treinamento individualizado, para que o profissional conheça um pouco a mais da condição física que ele se encontra. Aí a prescrição de treinamento vai ser muito mais assertiva. Tá certo? Esse foi um vídeo feito especialmente para a conclusão do curso de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Paulo Ricardo, professor de Educação Física, especialista em Biomecânica e mestre em Educação Física pela Universidade São Judas, e produzi esse vídeo para a conclusão do curso.